palavrão? Não corta não, você fala pi, põe um pi. O YouTube tira do... Mas você põe um pi. Vai dar trabalho, viado. Às vezes é Não, seu. vai dar trabalho demais. Às vezes é seu quem mandou. Fala, pessoal, eu sou Germânia, mais conhecida como Ops Mortis. E eu tô aqui hoje para entrevistar o idealizador do PL Rocks, Gegão. Fala, Gegão. Bom dia. Como que surgiu a história do PL Rocks? Conta pra gente. É uma longa história, eu vou tentar encurtar o máximo possível. 2 fatos que aconteceram comigo. Quando eu era bem mais novo, eu tinha 14 anos, estava estudando em BH e estudava o dia inteiro. À noite, escola, à tarde, educação física, ia para casa de um parente. E indo para casa do parente meu, era um prédio de 3 andares. No primeiro andar eu ouvi uma música diferente. Mais tarde eu vim conhecer a MC5 e também o ao vivo de 77, Alice Cooper. E aquilo me chamou a atenção. Eu estava descobrindo o rock and roll. Você tinha ali uns 14, 15 anos mais ou menos, 14, né? 15 anos, meu primeiro ano no Cefet. As músicas eu conhecia através do Mr. T, que tinha o programa da Rádio Muzirama, e aquilo me chamou a atenção. E eu cheguei na janela e vi uma menina sentada, e dali eu chamei ela, comecei a fazer contato e ficamos amigos. Então toda vez que eu ia pra lá, era 3 vezes na semana, eu ia pra lá e ficava o dia inteiro lá com ela à tarde conversando. E fui descobrindo a vida dela, fomos conhecendo. E ela tinha um problema sério, que era envolvimento com drogas, era muito nova. Ela tinha sido internada várias vezes por causa disso. Eu ficava só ali, sendo companhia para ela e mais nada, só ouvindo a música. E depois de muito tempo, ela estava bem afundada já. Os olhos já aprofundados, a boca caída, assim, bem... E depois de uns 6 meses, 8 meses, não sei. Eu chegava sempre, chamava ela estava sempre lá, aquele troço todo, sempre sentada e cabisbaixa. E cheguei um dia, eu chamei, ela não atendeu, eu já fiquei preocupado e saí correndo para a porta. Aí eu chamar lá, a mãe dela atendeu, a mãe dela só abriu a porta assim e já saiu. Eu achei até estranho. E ela estava bem no fundo, ela olhou para mim, ela estava bronzeadinha, queimadinha, ela tem uns olhos verdes, bonitos. Ela olhou gritando lá no fundo, Juninho! Te chamava de Juninho. É, meu apelido de rua, de família. Juninho, ela veio correndo e pulou as pernas assim, atrás das minhas costas, me abraçou e gritando, eu consegui. E eu estava assim, sem entender nada, né? Ela virou para mim e falou aqui no meu ouvido, tem 1 mês que eu não uso nada, Juninho, eu consegui. Bacana. E aquilo ali eu comecei, né, e ela também chorando e tal. E foi uma experiência, assim, marcante. E aí, a partir dessa ideia, você teve aí mais uma outra história junto, que foi onde você resolveu criar o PL Rocks e pôr essa ideia no PL Rocks, certo? Foi mais ou menos por aí, porque vários anos depois, teve um primo meu, a gente sempre reunia nos natais aqui na casa dos meus pais, e o meu primo tinha a mesma faixa de idade que eu tinha na época, 13, 14 anos, e aquela fase de descobrimento, né? Uhum. Tava na zoeira, atrás de mulher, aquela confusão toda, e bebida, que trouxe tudo. Tava na vida louca, mas assim, desistir de escola, não queria nada com nada, vivia escutando aquelas porcarias que tá em moda, era sertanojo, funk, aqueles batistaca, aqueles troços lá, e vivia na louca, bem perdido mesmo. E um certo dia, um amigo meu me chamou, era 7 horas da manhã, mais ou menos esse horário que vocês loucos me chamaram aqui, e dizendo que viram meu primo deitado, caído no passeio na rua, atrás do campo. Peguei o carro e saí correndo para lá, tinha dormido na rua, estava lá todo babado, todo sujo, provavelmente tinha vomitado, estava com as manchas no chão. Eu peguei ele, levei para casa, limpei e tal, que trouxe todo, e fiquei conversando com ele pra caramba. Nessa altura do campeonato eu já tinha dado minhas voltas pelo mundo e feito 1000 coisas, e virei para ele e falei, olha para mim, cara, você já me viu fazer merda alguma vez na vida? Já dei a volta ao mundo, cara, você nunca me viu nada, ninguém falando nada. Falei, velho, seja louco, mas com responsa. E a partir daí veio a ideia do PL Rocks para conscientizar o resto da galera que a galera deve ser louca, mas com responsabilidade. Exatamente. Foi daí com essas duas histórias eu vi que, sendo eu, você não tem que ter nada. Você não precisa de auxílio de droga, de bebida, de merda nenhuma. E eu pensei daí, eu falei, gente, tem uma coisa que eu posso fazer e dar um retorno, que foi o que a música me trouxe. Uhum. Eu dar um certo retorno de... O rock and roll pra mim é meu travesseiro. Aquele companheiro que você deita lá e chora as mágoas lá e tá de paz. Ninguém sabe, só ele aqui.
pi. E basicamente foi isso. E o primeiro PL Rocks foi quando, Jegs? 82, mais ou menos. Olha só, no ano que eu nasci. 82, mais ou menos. Que tem aquela sua história que você me contou depois, né? Essa história a gente vai contar ela depois. Foi a inauguração do vagão do Xuruca, 1982, quando o Kiss esteve em Pedro Leopoldo. O Kiss esteve em BH, 82. O Xuruca me chamou para tocar violão, que ele queria inaugurar o vagão. Era um trem, né? Que ele colocou lá e fez. Era um vagão de trem. Pra quem é mais novo aí que não sabe, eu mesmo não cheguei a pegar essa época. Era um vagão de trem que era tipo um bar. E aí foi feito o show lá pra inaugurar, né, gente? Foi histórico. Porque aí veio as ideias de Jerico, né? E onde também eu descobri que o valor da música ali, você como artista, você no palco lá, o pouco que você sabe, o pouco que você tem, o quanto você pode trazer para o público, né? A música, o rock and roll, de certa forma, ele te abre um pouco mais a mente. Você tem que saber um pouquinho mais. Ele abre um pouquinho do outro lado da sua cabeça lá que tá assim meio largado. Você tem que ir lá e cutucar, senão você não entra. Você tem que ser um pouquinho diferenciado. E a gente tá cheio de gente assim que não sabe. E querendo ou não, quando a gente tá no palco, né, a gente acaba influenciando os demais, principalmente os mais novos. Então, em algumas atitudes a gente precisa, às vezes, ter um pouquinho mais de responsabilidade, né, Jegs? Exatamente. Você se torna, querendo ou não, você se torna sendo... Exemplo. Uma referência. Sim. Eu peguei isso. A ideia básica minha foi essa. Em vez de você ficar fim de semana, você ir pra confusão, junta uma galera, uns amigos, vamos tocar, vamos. E você tá lá com a sua família, com seus amigos, tocando, aprendendo um instrumento. Pra quê? Você tem a oportunidade que eu tive de subir lá, tocar e levar aquilo que você... E ser louco com uma corresponsabilidade. Exatamente, não precisa de ser retardado. Você pode ser louco, mas não precisa ser retardado. E aí a gente tem um ponto muito legal nessa história, que foi a união do PL Rocks com o Bulldogs, né? Sim. Conta um pouquinho pra gente como é que é essa história. Bulldogs é um motoclube de um amigo meu, o Chris. Já era uma ideia antiga minha. Então eu falei, por que não juntar as duas coisas? Vamos juntar forças e daí o Cristiano, que é o diretor do motoclube, já tinha essa influência, já teve bandas e também, então já estava por dentro disso. Gostou demais da ideia, chamou um outro participante de um outro motoclube que são padrinhos dele, o Ronins. Então nós juntamos forças para fazer disso grande mesmo, atingir o maior número de pessoas possível, trazer isso. Essa história de que Pedro Leopoldo é capital de bosteio, de sertanejo. Para, gente, pelo amor de Deus, a gente tem muito mais que isso para oferecer. Muito mais. Sim, Pedro Leopoldo tem uma gama de cultura muito grande, para além de tudo isso. É muito rico. E aí me conta uma coisa, tem algum momento do PL Rocks que te marcou muito, alguma história engraçada, alguma coisa assim que deixou, para deixar o pessoal também com gostinho de quero ver algo do tipo, quando for rolar o festival em 2026? Olha, o que mais me marca no PL Rocks foi que eu, como qualquer um, como você, como qualquer um, a gente saiu daqui apesar de eu não ter nascido aqui em Leopoldo, eu fui criado aqui desde meus 3 anos de idade, saí daqui do mesmo lugar, da mesma escola, do mesmo... basicamente, eu comecei com música clássica. A música clássica está inteiramente ligada ali no rock and roll, não tem como. É a base. O que eu sei de música, para mim, hoje eu sei que é muito básico. Tem gente que me lotava na época, aí você vai entendendo que aquilo é só por causa da imagem, né? Você vai entendendo. E daí eu fui sonhando mais alto em fazer essas coisas depois desse primeiro evento que eu fiz, o cover do Kiss, lá no vagão. A história desse cover aí é marcante também, né? Tem vários mitos em Pedro Leopoldo em torno dessa história. Tem. Eu mesma, a primeira vez que eu ouvi falar de Diegão, foi com esses mitos desse show aí, que comeu cabeça de morcego, que não sei o quê. Então, acho que um momento marcante pra caramba no PL Rocks foi isso nessa época. Imagina, 1982, finalzinho da ditadura, eu acho, se não me engano. E aí, o cara sobe no palco pra fazer um cover e acaba pegando um morcego e arrancando a cabeça dele no dente. Isso aí não é de borracha, não, de verdade. Foi de verdade, né? Correndo o risco de pegar uma raiva e um trem. E aí, Jegs, quais são suas perspectivas para o próximo PL Rocks, né? A gente está aqui fazendo essa entrevista para falar com a galera, para chamar a galera para o PL Rocks de 2026, que vai ser em agosto de 2026. E aí, quais são suas perspectivas para esse próximo PL Rocks? Tem alguma atração especial? Como que vai funcionar? Terminando um pouquinho, Mary, que eu converso demais, complementando a pergunta anterior,
o fato mais marcante para mim é que, como eu disse, eu saí do mesmo lugar que qualquer um. Jovem, né, como eu disse, 14, 13 anos. Aprendi o instrumento lá, meio que na marra, né? Entre aspas. Hoje, uma das apresentações do Pelly Rock vai ser a minha banda, que é um tributo ao Lemmy, Motorhead. Grande Lemmy. Rest in peace, motherfucker. Tem músicos que, assim, tipo, eu idolatrava ao ver. Não por ser idolatrar como aquele troço todo. É pela capacidade musical, o talento da pessoa. Tem cara que toca lá que é maestro. Tem caras que estão na estrada aí que eu respeito demais da conta, que estão há 10, 15, 20 anos na estrada batalhando. E os caras de repente vieram pra mim. Velho, eu quero tocar na sua banda. Eu quero tocar com você, pelo menos uma música com você. Gente, eu subo no palco tremendo. Porra, como é que um cara desse me chama, gente? Eu não sou nada, não sou ninguém, saca? E assim, eu fico assim... Mas eu acho que se bobear, todo mundo sobe no palco tremendo. Eu também tenho esses anos de estrada aí de palco e sempre quando eu subia no palco dava aquele frio. Mas aí a gente veste o personagem e só vai. Eu acho que é mais esse nervosismo é mais pela ânsia, pra mim pelo menos, pela ânsia de entregar algo bem feito. Que pra mim, assim, da mesma forma que eu saio daqui de casa, de Pedro Leopoldo, vou ver alguém, eu quero ver um negócio bacana. Eu tenho isso em mente. Então eu tenho que entregar um negócio bacana. Para que vale a pena que a pessoa, que ela põe na cabeça, gente, um dia eu quero fazer isso. Saca? E assim, só depende da gente mesmo. Mas fala pra gente do próximo Pelly Rocks. A ideia é continuar a mesma, básica, tem 40 anos que eu tô fazendo desde 82, né? E eu tô juntando todos esses amigos. E foi desde antes da pandemia, é o mesmo sketch que eu montei desde antes da pandemia. Infelizmente não foi para frente com a pandemia e depois, pós-pandemia, tivemos uma pausa gigantesca aí por causa de administrações passadas aí que a mentalidade bem retrógrada. Não queria dar apoio, então? Apoio zero. Eu sempre paguei do meu bolso. Eu juntava dinheiro um ano inteiro e pagava do meu bolso. Aí com o Daniel entrou na cultura, eu preciso citar ele, foi a primeira pessoa, não a primeira, mas primeiramente em si, mas o que me deu maior apoio, a gente fez o Pelly Rocks maior, com mais bandas, e com a nova administração, agora... Do Emiliano. A administração de Emiliano. Nessa administração de Emiliano. Entrou com total apoio agora. Entrou com total apoio, me deu total apoio mesmo. Sim. E eu não penso pequeno. Então eu chamei todo esse pessoal e principalmente focando que são essas pessoas que eu falei com você, que eu citei, esse que eu sempre admirei e admiro até hoje, eles que levam a gente, as bandas daqui de Pedro Leopoldo, recomendam, quando eles vão tocar em algum lugar, eles levam o nome do evento em si e das bandas locais da cidade. Note que eu estou dando o mesmo som para todo mundo, todas as bandas de Pedro Leopoldo, dentro do estilo. Pelly Rocks é estritamente punk, metal, rock and roll. Não sai. É disso daí. E os verdadeiros, que tem muito que se diz aí, por aí, e esses aí não entram. Tem as que eu chamo bandinhas de bar e de rock, e por aí. Mas eu vou trazer todas essas bandas como... Não devia citar para não cortar o barato, mas... Não, deixa para depois que a gente conta a história da cereja do bolo, que vai ser a atração especial do próximo Pelly Rocks. E pra gente fechar aqui, o que você deixa pra galera? Uma mensagem que você deixa pra galera? Cultura, folk, habemos. Salve, gente! Também temos cultura. É isso aí. Valeu, Ian. E esse meu primo Henri... Da história lá que você contou, né? No comecinho. Ele deu a volta por cima, depois da nossa conversa. Ele estudou bastante, voltou a estudar bastante, formou em cinema, trabalhou na área, casou, tem uma filha linda, Naomi. Infelizmente, há alguns anos atrás ele veio a falecer, essa praga desse câncer. E esse Pelly Rocks eu estou dedicando em memória dele, porque teve um dia, pouco antes dele falecer, ele virou para mim e me chamou. Ô Diegão, tem uma coisa que eu nunca esqueci na minha vida, e mudou minha vida. Eu falei, o quê? Ele me lembrou dessa história. Ele me lembrou do que eu disse para ele. Ele falou, eu nunca esqueci. E falou exatamente do mesmo jeitinho que eu falei. Seja louco, mas com responsa. E aí ele tocou e venceu.